Olá pessoal, novamente aqui nessa apresentação eu sou Almir Bispo e gostaria de salientar que aqui é um local barulhento. Você ignore por favor o som de fundo, e se alguém me chamar aqui você também ignore tudo isso. E gostaria de apresentar aqui nessa nova apresentação alguns conceitos a respeito do CCVCompDB, comparando com algumas outras tecnologias que estão no estado da arte. Como você sabe, o CCVCompDB é um tipo NoSQL, que ele tem a persistência no formato CSV, pode trabalhar com CSV no formato normalizado como uma base de dados relacional, e pode trabalhar também com o CSV com formatos mais flexíveis de acordo com a aplicação que você quiser. Lembrando que o sistema de CCVCompDB ele tem controle multiconcorrência, você pode fazer transações e além de transações você pode fazer exportação para outros diversos formatos, tipo JSON, etc. Aqui no meu canal você pode ver vários vídeos usando CCVCompDB com outras tecnologias como o Lazarus, que é a IDE de linguagem Object Pascal. Também você pode ver aqui o uso do CCVCompDB com Raspberry Pi. Além disso tem exemplos com Delphi. E muitos desses vídeos você pode baixar o código fonte que está na descrição de cada vídeo. Lembrando que você pode baixar a versão do CCVCompDB em todas as suas versões freeware que estão na descrição do vídeo lá no meu blog. Nesse vídeo eu vou descrever para vocês o estado da arte quando se usa, por exemplo, o PHP ou Node.js como um back-end. Como você deve saber, o PHP é uma linguagem que você usa para criar aplicações web. Então, basicamente, lá tem um arquivo PHP onde as requisições são enviadas. E esse arquivo PHP, então, através da execução do executável do PHP, ele dá uma resposta ao cliente que faz a requisição. Geralmente, para criar aplicações em PHP, se cria então junto com a base de dados tipo MySQL ou outro tipo de banco relacional, ou NoSQL atualmente. E nos casos dos bancos relacionais, é necessário então ter tipo várias tabelas, e tabelas, por exemplo, tabela de registro de usuário e controle de acesso para login. Geralmente nessas tabelas são tabelas com todos os cadastrados, com as senhas, nome de usuário. E nisso, quando os clientes vão acessar a aplicação PHP, também da mesma forma as aplicações criadas em Node.js, essas aplicações vão nessa base de dados, que é geralmente relacional, e faz um lookup, uma busca nessa tabela, comparando os dados que foram entrados, que o usuário digitou, com os dados que estão registrados lá. E aí usando o SQL, ele faz um select, comparando os dados de entrada com os dados registrados. Então, se os dados forem iguais, baterem, ou dar o match, como dizem em inglês, dar o match, então a aplicação permite que esse usuário crie uma nova seção naquela aplicação. Esse tipo de acesso, ele é eficiente, ele é excelente, porém tem um problema. Ao fazer esse tipo de acesso, essa aplicação Node.js ou PHP, ela como sendo ela uma forma de aplicação monolítica, ela começa a criar um gargalo de resposta, porque toda vez que o usuário vai fazer um registro ou um login, ela vai verificar na mesma tabela se aquele usuário está cadastrado, e se tiver muitas concorrência para essa mesma tabela, ela gera um gargalo na aplicação. Gera um gargalo e aí faz com que a aplicação demande muita computação. Aqui nesse exemplo que eu estou demonstrando, eu quero mostrar para vocês uma nova abordagem a respeito disso. Ao invés de que a aplicação se crie
um registro na tabela de usuários, como usando no relacional. Nessa abordagem aqui eu vou criar uma nova forma de apresentação, que é: imagine que tenha uma aplicação no servidor lá no back-end, que quando você faz a requisição para registrar um usuário, ele não verifique na tabela de registrados, retirando aquele registro e redesenhando a página no browser. Não. Nesse caso aqui, quando você vai registrar um novo usuário, a aplicação em si cria uma instância daquela aplicação para o usuário. Então não existe a necessidade de fazer uma busca ou um registro numa tabela específica. Não. Nesse caso aqui, ele cria uma nova instância com todos os arquivos necessários numa nova instância, e isso permite que evite concorrência de vários clientes no momento do registro. Por quê? No sistema normalizado, se vão 10 registros ao mesmo tempo, então é necessário que o banco de dados dê um lock para manter 9 usuários esperando, enquanto um usuário faz o registro, por causa da múltipla concorrência. Nessa outra forma de abordagem, não é necessário dar um lock no sistema. Por quê? Porque cada instância dessa aplicação no servidor é uma instância independente. Então, como podemos ver aqui nesse desenho aqui, quando um usuário vai registrar, cria-se então uma instância da aplicação com todas as questões da dependência daquela instância daquele usuário. Por exemplo, as páginas HTML, a referência do CSL, do SSL, do CSS, da folha de estilo, as referências de links, de identificadores, de funções, elas são independentes. Então, para exemplificar, eu fiz aqui uma pequena demonstração, que é basicamente isso aqui. Basicamente, aqui dentro do meu servidor na htdocs, eu fiz uma página index e criei um diretório chamado template, onde dentro desse diretório tem um arquivo chamado template. Esse arquivo de template nada mais é que o seguinte: ele é um arquivo de texto com algumas tags. Essas tags serão substituídas pela aplicação no momento do cadastro. Então temos a página de index, que é basicamente uma página web de cadastro simples, só para demonstração, que vai invocar uma função do banco lá no servidor e vai invocar o script chamado cadastro CQL. O script cadastro CQL é o script de cadastro. Porém, como eu havia já explicado, esse script de cadastro ele não vai fazer um lookup, nem um registro, nem uma tabela específica do banco, não. Na realidade, ao invés de registrar um dado numa tabela, ele vai simplesmente criar uma instância da aplicação dentro do servidor para aquele usuário. Isso favorece ao uso de múltiplos usuários, sem necessidade de controle de concorrência, porque cada instância pertence a um usuário. Nesse caso aqui, o CSV-CompDB ele não trabalha com sessão em browser. Então, o CSV-CompDB ele não é um sistema que trabalha com sessões. Então, a aplicação fica livre, com a RAM livre. O sistema CSV-CompDB ele trabalha que cada instância é criada no disco do servidor de forma persistida. Então, vamos aqui, por exemplo, nesse script. Basicamente, ele cria um diretório específico para aquele usuário dentro do servidor do htdocs, que é o servidor do Apache. Ele cria aqui com a variável do usuário e com um sufixo chamado ktime. O ktime é basicamente o tempo que foi criada aquela instância de forma de SH1, hash SH1. Então, cria-se uma instância para aquele usuário com um hash SH1. Basicamente é um diretório para onde serão criadas as tabelas específicas daquele usuário, com o registro daquele usuário. Então, após criar as instâncias daquele usuário, o template
que é basicamente um arquivo modelo, será invocado e serão substituídos nesse template os dados específicos relativos ao registro daquele usuário, tal. Então, uma resposta será enviada para o cliente, direcionando a página para aquele usuário que é registrado. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo em tempo real dentro do servidor. Então temos aqui a página HTDocs do servidor e aqui então temos o cadastro do usuário. Vou simular aqui um usuário. Quando esse usuário Almir ele cadastra, automaticamente é criada uma instância dentro do servidor. E aqui o template aqui do exemplo já cria o seu ID. Isso é um exemplo básico, mas você pode trabalhar com o template, aplicando aqui todos os links necessários para as páginas integradas dessa aplicação, todas as páginas de identificadores daquele hash no servidor. Como podemos ver aqui, o usuário recebeu um hash único. Esse hash aqui no exemplo é baseado no tempo em que ele cadastrou, que é horas, minutos e segundos. Então temos aqui uma instância com o nome do usuário, mais um hash referente ao tempo que ele cadastrou. Se outro usuário com o mesmo nome for cadastrar, vai gerar uma nova instância independente daquela instância anterior. Portanto, da próxima vez que ele for logar, ele pode usar muito bem esse mesmo hash como o identificador e o nome de usuário, que ele vai acessar somente aquela instância daquele sistema. Aqui temos um exemplo, a instância do usuário. Logicamente, aqui estou mostrando a questão da arquitetura. É lógico que precisa ser aplicada aqui algumas questões de segurança. Por exemplo, as instâncias que não são públicas, as partes da instância que não são públicas, elas podem ser criadas fora do servidor, no sistema de arquivo, e a parte publicada pode ser copiada para dentro do servidor. Lembrando que o script que gera tudo isso é esse aqui chamado cadastro, que está vinculado aqui no formulário de cadastro. Esse cadastro é um script SQL que roda dentro da CGI BIM do Apache ou do qualquer outro servidor. E aqui estamos o cadastro aqui, pá. E aqui o tempo que cada transação demora para fazer toda aquela instância. Demora milissegundos aqui, 1 milissegundo e um total de 91 milissegundos, sendo que meu computador é muito fraco, computador fraco. Com computadores mais potentes demora menos de 1 milissegundo. Então temos aqui as instâncias sendo criadas. Esse mesmo método serve para qualquer tipo de aplicação dessa arquitetura do CC-COMP-DB. Você pode criar aí uma instância mais elaborada, com folha de estilo, com funções para CRUD completa, exportações, API, tudo mais. Então, entendendo a diferença entre criar um registro de usuário baseado em criação de instâncias, que é diferente de você registrar um usuário numa tabela normalizada, e que essa tabela normalizada ela tem lock devido a múltiplas concorrências, e nesse caso aqui não tem esse problema. Vamos para a segunda parte do vídeo, que é o seguinte. Segunda parte do vídeo é esse sistema aqui. Mantenha em mente então o que foi dito até aqui sobre criação de múltiplas instâncias. Agora vamos escalar esse uso para milhões de usuários concomitantes. Imagine que você cria uma aplicação dessa que tem múltiplas instâncias que são criadas e que agora milhares e milhões de usuários estão se registrando ao mesmo tempo, tipo aquele sistema do governo para auxílio emergencial. Agora é o seguinte, temos aí um problema, porque escalando a aplicação, a concorrência aumenta. E nisso, o que o CC-COMP-DB propõe como solução? Propomos o seguinte: propomos que, vamos supor que vamos escalar esse sistema horizontalmente. Então, em vez de usar uma máquina apenas como servidor, vamos usar então 255 máquinas
Imagine 255 máquinas como sendo o servidor para todo esse sistema. Na interface, antes de chegar nenhuma dessas 255 máquinas, nós temos um portal de início que não vai fazer nenhuma transação, simplesmente vai ser o balanceador de carga do sistema. Então você cria um portal para onde vão todos os usuários, que é basicamente uma página HTML com um botão dizendo assim, iniciar. Então, vinculado a esse botão iniciar, nós temos uma chamada para o servidor com a função de randomic, que é usado no CSVCompDB. O que significa isso? Significa o seguinte: no CSVCompDB tem uma função chamada random, que é basicamente que você pode pôr no script a função random e vincular então no arquivo do CSVCompDB quantas variações permite nessa randomicidade. Vamos supor 255 random, salva esse arquivo e então você cria no script que vai rodar, por exemplo, você cria então uma tag chamada random Então essa tag random ela será substituída no momento da execução por um valor entre 0 e 255. E nisso você pode direcionar a chamada do portal para uma das 255 máquinas que estiverem na rede LAN do seu servidor. Então você cria basicamente uma rede LAN, pega então a base de dados que vai ser a base do qual estarão os dados tanto do sistema persistido, que vai ser a base dos seus usuários, como os sistemas que estão baseados nos seus templates. Vai compartilhar esses diretórios com as 255 máquinas. Cada máquina então vai ter uma instância da aplicação. Aqui é o seguinte, não é a instância do usuário, é a instância da aplicação no seu CSVCompDB. Você vai colocar uma instância com servidor em cada um, tá? E o portal então, quando o usuário chegar no portal, vai gerar um número randômico nesse lugar de execução, como aqui um formulário. Lembre-se do formulário. Temos um formulário, então aqui tem um IP. Aqui nesse local vai gerar um random. Vai gerar um valor aleatório, randômico, referente ao servidor. Dessa forma, o balanceador de carga vai direcionar cada entrada para uma daquelas máquinas. Lembrando que como cada máquina tem uma instância da aplicação, e sendo que a base está compartilhada em rede, então todos os endereços de todos os scripts que tiver em cada uma dessas instâncias vai referenciar justamente a mesma base. Lembrando que quando estamos em rede, o script funciona dessa forma. Aqui temos CADL servidor tal, porque aqui temos apenas uma máquina. Estando em rede, é basicamente assim: dois pontos, barra, nome do local da rede onde encontra aquele recurso. Então, basicamente o script, não importa em que máquina ele esteja, quando referencia a uma máquina naquele caminho, ele basicamente vai buscar ou criar um recurso exatamente naquele endereço. É um sistema para rede LAN. Então dessa forma você consegue diluir todos os recursos, as requisições de milhares ou milhões de requisições nessas 255 máquinas, por exemplo. Então você pode montar um grande servidor dessa forma. Aí você
você vai usar as características de criação de instâncias, onde não acessa uma tabela específica, juntamente com esse sistema de balanceamento de carga nessa grande rede local com os dados compartilhados. Dessa vez, isso permite que o CCV CompDB ele crie uma aplicação de grande robustez, usando toda os benefícios da escalabilidade horizontal dessa arquitetura. Então, era isso que eu gostaria de ter apresentado. E vou mostrar uma questão aqui sobre o Random, que é muito interessante. Vou abrir aqui o meu banquinho aqui na versão desktop para mostrar para você sobre a questão do Random. Eu vou abrir aqui a versão desktop. Tem um exemplo de algumas tags importantes para a aplicação referente às tags usadas no sistema do CCV CompDB. São tags referentes a tempos, datas, horários. Aqui temos então esse script Times and Dates Example. Ele vai criar uma tabela de teste e criar alguns campos nessa tabela de teste. Depois de criar os campos, ele tem já adicionando as tags. As tags são transformadas em seus respectivas finalidades. Então temos aqui o identificador, a tag date, que dá o tempo. Lembrando que o CCV CompDB ele não trabalha com timestamp, trabalha com date. Date é data mesmo e time é time mesmo. Isso aqui são datas e horas do sistema operacional. Então, o formato que está aqui é totalmente dependente do sistema operacional no qual ele está executando. Então, temos date, referente a date, com barra, segundo aqui, time, segundo aqui. Temos ktime, que é o tempo, em formato de SH1, como lá na aplicação na web. Tudo automático. Tem um date no formato SH1. Temos o menos time. O menos time é basicamente o tempo com underline, porque isso serve para você criar diretórios e arquivos no sistema de arquivo. Porque com contra a barra, ele não pode criar um diretório no sistema. Então tem uma função menos time e menos date, que é basicamente para essa finalidade. Temos a função year, a tag year, cria o ano. Temos a função dayname, que você vai criar o nome do dia da semana. Lembrando que o nome do dia da semana depende exclusivamente da língua do sistema operacional. Se estivesse em inglês, seria aqui Saturday. Então temos month name month year, que é o dezembro, que depende exclusivamente do sistema operacional. Temos aqui a tag random. A tag random basicamente depende exclusivamente de que? Aqui temos time random 1000. Vamos observar como fazer a time random funcionar perfeitamente. Vou mostrar para você aqui. No database monitor temos aqui então random. Eu coloquei 255, ok? Então aqui no script eu vou colocar aqui o valor referente até 255. Então eu vou executar e ali vai me dar uma resposta de um random com o valor 46. Vamos lá, novamente, um random com valor até 68. Então eu controlo aqui, eu tenho que controlar tanto o arquivo random. Você pode ver aí database monitor, tem um arquivo random. Qualquer valor que eu digitar aqui, eu consigo controlar o valor lá. Então em random 5, vou lá no script que eu estiver usando tanto no servidor quanto no desktop, ele vai me dar um random referente àquele valor máximo e mínimo entre 0 e 5. Olha lá o random sendo criado. Todas essas tags podem ser criadas já aqui no servidor da mesma forma. Então essa foi a apresentação sobre a arquitetura do CCV CompDB e suas aplicações.
Você pode baixar o sistema CompDB aqui na descrição do vídeo, aqui no blog, e baixe todas as versões que são gratuitas. Você também pode comprar algum dos meus produtos aqui no Mercado Livre, tem os links aqui abaixo. E se sua empresa tiver alguma demanda a respeito disso, também faça algum projeto com eletrônica, você pode mandar aqui um e-mail e falar comigo. Ou se você quiser apenas quiser dizer um olá, você pode mandar um e-mail aqui, alguma dúvida, e até a próxima. Obrigado.